Saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Hoje vamos refletir um pouco a respeito de a beneficência exclusiva, que é um tema que consta do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que vem a ser beneficência? Segundo o nosso dicionário da língua portuguesa, beneficência é uma virtude ou ação de quem faz o bem, ou o comportamento de pessoa que busca ajudar ou fazer o bem ao próximo, e está relacionada, portanto, à bondade, à caridade, à filantropia e aos atos de humanismo. Vamos a um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola em segredo fique, e vosso Pai que o vê possa em segredo vos recompensar. Jesus, Mateus 6:1 a 14. E o codificador Allan Kardec faz então a pergunta aos espíritos superiores a respeito da beneficência exclusiva. E quem responde é o espírito São Luís. Pergunta o codificador: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Resposta: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, porquanto sem lhes pedir contas, a consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Então, não é repelindo os nossos irmãos que a gente vai fazer com que eles gostem da gente ou daquilo que gostamos. Pelo contrário, fazendo bem, praticando bem, sendo beneficentes e benevolentes, estaremos dando o exemplo e assim atraindo para a nossa maneira de ser e a nossa maneira de pensar, pelo exemplo positivo, aqueles que precisam desse exemplo e querem aceitá-los, né? Portanto, não há quem não possa fazer o bem. Somente o ser egoísta deixa de fazer. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser beneficente,
mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso possa ser necessário. Ou seja, toda vez que tivermos a oportunidade de ajudar o nosso próximo, o façamos. Não, assim estaremos sendo os verdadeiros seres beneficentes e bondosos. Pois o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo, né? Assim como ensina Jesus no óbolo da viúva. Quando a viúva que menos tinha e deu aquela moeda, representa a que mais deu. É como o pobre que ajuda o pobre. É diferente do rico quando ajuda e dá apenas o que lhe sobra. É isso que falava Jesus. Mas é claro que se essa doação, seja do rico ou seja do pobre, for com amor, com boa intenção, com o coração e o desejo de ajudar o próximo, ela tem o mesmo valor perante Deus, pois está sendo feita de coração, de sentimento e de boa intenção. E Deus sempre abençoa os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste, então, em minorar os sofrimentos dos aflitos e dos necessitados. É o que nos ensina a doutrina espírita. E a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato quanto na maneira de ser praticada. Então, a maneira consiste em se doar, em fazer o bem sem esperar recompensa, em não oprimir aquele que está necessitando de ajuda, em não cobrar dele uma atitude favorável à nossa maneira de pensar ou de agir, mas simplesmente fazer o bem, para minorar o sofrimento daquele irmão naquele momento. Assim estaremos sendo cristãos. Lembrando-nos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benfeitor ou do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que der a vossa direita. Por essa forma, ele nos ensinou a não machucarmos o nosso próximo com a nossa caridade, querendo impor a ele qualquer coisa, ou minorando esse irmão que está passando por necessidade. Pois hoje pode ser ele, amanhã poderemos ser nós. E tratemos os outros como gostaríamos de ser tratados. Deve-se distinguir, portanto, a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiro humano deve saber procurar e atendê-lo sem ostentação. Às vezes as pessoas se fazem de necessitado. É algo da característica da pessoa humana, é o que está dizendo. E aqueles que são humildes, que realmente estão precisando, por vezes, passam por necessidades e não pedem ajuda. A esses, sim, quando pudermos reconhecer e ajudar, estaremos, de fato, sendo benevolentes e beneficentes. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e os seres organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. Então, tratemos os nossos irmãos como amor, né? Atraindo-os para as boas ações por meio da benevolência, da beneficência e do espírito de caridade, de bondade, de amor, sendo indulgentes para com os seus defeitos, né, com os próprios erros, os erros do próximo, de todo nosso semelhante. E em vez de
desprezo, ignorância e vício, né? Ajudemos-os nas suas necessidades, sem julgamento, sendo bondosos, benevolentes para com todos. Sede para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paula. Que possamos, irmãos, compreender, então, o verdadeiro sentido da palavra beneficência, praticando-a em nossos corações e em nossos atos, sempre que tivermos a oportunidade, tratando o nosso próximo, aquele que está necessitado ou aflito, como nosso irmão, pois nosso irmão ele é. Somos todos filhos de Deus. E qual irmão não gosta de ser bem tratado pelo seu irmão ou pelo seu próximo? Que possamos perceber então a luz dos ensinamentos do Cristo em nossos corações e em nossas consciências. E que possamos perceber a infinita beneficência, benevolência e o infinito amor de Deus em nós. E possamos realizar os seus desígnios e os seus desejos, fazendo a nossa parte na obra da criação, ajudando o nosso próximo. Lembrando que, por vezes, somos ajudados. Sempre tem alguém que tem melhor compreensão ou melhor condições do que nós, que nos ajuda nas nossas necessidades ou na compreensão dos fatos. Também sempre poderá ter alguém ao nosso lado precisando da nossa ajuda. Não deixemos de ajudar sempre que possível. Saúde e paz a todos. E que a vontade de Deus se cumpra aqui na Terra como em todo o universo. Que assim seja.